Se você já viu alguma palavra do inglês que você tinha certeza que significava alguma coisa, daí você foi lá pesquisar a tradução e viu que tinha uma tradução totalmente diferente, e aí você ficou sem entender nada, esse vídeo aqui vai clarear as coisas para você. Essas mudanças drásticas de tradução podem acontecer por três motivos. Ou a palavra realmente tem mais de uma tradução, e isso é normal, ou você viu ela num contexto de uma expressão, e aí não tem como traduzir ao pé da letra, ou então você se deparou com um caso de phrasal verb, que é justamente o tema do vídeo de hoje. Phrasal verbs são formados pela junção de um verbo com um advérbio ou uma preposição, e isso causa sim a mudança na tradução do verbo. Quer um exemplo disso? Add significa adicionar, mas se você falar add up, isso vai significar algo totalmente diferente. E para começar a nossa lista dos 25 phrasal verbs essenciais no inglês, vamos começar pelo add up. Dá uma olhada nessa frase aqui. Her story didn't add up. I think she's lying. Nessa situação, o add up quer significar, quer dar um sentido de que algo não está batendo, tem alguma coisa estranha, a história dela não está batendo muito bem. As coisas não estão se encaixando, então nós temos esse phrasal verb, add up. Próximo phrasal verb, to back up. Dá uma olhada nessa frase. My brother backed me up when I decided to move out. Esse phrasal verb quer dar o sentido de apoiar, de dar suporte, de ajudar. Próximo phrasal verb é o to blow up. Vamos entender ele nessa frase. My mom blew up because I didn't wash the dishes. Esse phrasal verb significa ficar bravo muito rápido, tipo você explodir assim. É esse o sentido que ele quer dar. O próximo phrasal verb é o bring it on. Vamos entender ele com essa frase. Is it a challenge? Alright, bring it on. Ele é usado no sentido de você aceitar um desafio com entusiasmo, com determinação. Próximo phrasal verb é o bring up. Vamos entender ele nessa frase. Why did you bring it up? You know I don't like it. Ele é usado no sentido de você trazer algo à tona ou então levantar uma questão, um assunto. O próximo phrasal verb é o to call off e vamos entender ele com essa frase. I'm sorry, but I can't go today. I'll have to call it off. Ele é usado no sentido de você desmarcar alguma coisa. Não é no sentido de você furar com a pessoa, porque aí você não vai e não avisa, né? Call it off, call off, significa que você está desmarcando, então você está avisando a pessoa que você não pode ir. E o próximo phrasal verb é o to calm down. To calm down. Por exemplo, na frase I know it's been a hard week, but you have to calm down. Ele significa relaxar, ficar calmo, ficar tranquilo. E o próximo phrasal verb, to catch up. Esse é um phrasal verb geralmente usado quando você não vê a pessoa há um tempo, então vamos entender ele nessa frase. We haven't seen each other in a while. We should meet and catch up. Ele é usado no sentido de colocar o papo em dia, por isso que eu disse que ele é usado geralmente quando você não vê a pessoa há algum tempo. Próximo phrasal verb, to check in. Esse na verdade é bem comum, né? E a gente usa ele também no português quando vamos dar entrada em um hotel, por exemplo. Vamos ver isso na frase aqui em inglês. When you spend the night at a hotel, you must check in before going to your room. Ele é usado no sentido de você dar a entrada, né? De você avisar que chegou e que vai precisar usar o quarto. E aí nós também temos o check out, que também pode significar você tá dando a saída, né? Você sair do hotel, então você vai lá, entrega as chaves e tudo mais, estou indo, tchau, obrigado. Mas ele também tem um outro significado. Dá uma olhada nessa frase. That movie is awesome, you have to check it out. E aqui ele está dando o sentido de você ver alguma coisa ou também de experimentar alguma coisa dependendo do contexto. O próximo phrasal verb, to close down. To close down. Vamos ver aqui aplicado na frase. During the pandemic, a lot of restaurants closed down. Ele é diferente do close, porque close down dá o sentido de ser fechado totalmente, né, completamente, ou então de ser fechado para sempre. O próximo phrasal verb, to come down with. I'm not feeling well. I think I'm coming down with something. Ele quer dizer você ficar doente, você está começando a ficar mal, só que geralmente não é usado para doenças graves, é mais tipo
um resfriado ou uma gripe mais passageira. E aí a gente tem to come up with, que não tem nada a ver com o to come down with. Vê se você consegue entender ele pela frase. I did all the job, but he came up with a plan. Ele tem um sentido de ter uma ideia, de aparecer com alguma ideia nova, com alguma coisa nova. Aí nós temos o to cut back on. Vamos ver ele aplicado na frase. I'm trying to cut back on Doritos, but it's so tasty. Ele quer dizer reduzir o consumo de alguma coisa, muito usado para comida, quando você quer cortar, né, quer parar de comer alguma coisa. E com o verbo cut, nós também temos o to cut off. Por exemplo, I was trying to tell a story, but she cut me off before I could end it. Esse phrasal verb tem o sentido de você parar alguma coisa abruptamente, ou então pode ser traduzido mesmo, né, em português como cortar, só que é nesse sentido de parar do nada. Ele pode ser usado em conversas, mas também pode ser usado quando você está dirigindo e alguém te corta. Por exemplo, I was driving and that crazy man cut me off. E aqui ele dá esse sentido de cortar, né, de entrar na sua frente do nada. Próximo phrasal verb é o to drop by. Por exemplo, you can drop by whenever you want. E ele dá o sentido de fazer uma visita, geralmente uma visita rápida, não necessariamente, mas normalmente uma visita rápida. Quando você dá aquela passadinha na casa de um amigo, sabe? O próximo phrasal verb é o to end up. Por exemplo, we ended up just ordering pizza. E ele dá o sentido de, no fim das contas, nós acabamos fazendo alguma coisa. É esse sentido. E o próximo phrasal verb, to figure out. Por exemplo, na frase, I know something is wrong, but I can't figure out what. E ele dá o sentido de você descobrir alguma coisa. O próximo phrasal verb é o to fill in. Por exemplo, imagine que você perdeu uma reunião importante e aí você encontra o pessoal e fala, I missed the meeting, can someone fill me in? E ele dá o sentido de alguém te inteirar do assunto, de fazer um resumo, né, do que aconteceu. E aí a gente tem o fill out, que não tem nada a ver também com o to fill in. Tente entender o fill out nessa frase aqui. Could you fill out this form, please? Ele dá o sentido de você preencher alguma coisa e normalmente é algo escrito. E uma dica para você tentar memorizar o fill in e o fill out, né, a diferença entre os dois, é você pensar na informação. Quando você está preenchendo alguma coisa, né, que a informação está saindo de você, então fill out, né, de sair. E quando você está recebendo a informação, né, quando alguém está te inteirando de algum assunto, a informação está entrando em você. Então, in, de entrar. E se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar um like, porque deu muito trabalho para fazer ele e eu tenho certeza que ele vai ajudar muito no seu inglês. Mas vamos lá então voltar para o conteúdo. O próximo phrasal verb é o to find out. Por exemplo, Today I found out that phrasal verbs are really important. Ele é usado no sentido de você aprender alguma coisa que você não sabia antes. E aí nós temos o to get along, que pode ser também, dependendo de como a frase é construída, to get along with. Eu vou dar duas frases aqui e aí eu vou explicar a diferença. I get along with my brother very well. Ou então, my brother and I get along very well. Em ambos os casos, ele é usado para dar o sentido de se dar bem com alguma pessoa. Só que se antes do get along você tem somente uma pessoa, aí você vai precisar do with, porque aí depois do get along, você vai ter a outra pessoa. Mas se as duas pessoas estão antes do get along, aí você não vai precisar do with. O próximo phrasal verb, to get around. E ele pode significar duas coisas dependendo da frase. Por exemplo, nessa frase aqui, One day I'll get around to clean my bedroom, but not today. Aqui ele está dando o sentido de você procrastinar, de deixar para depois. Mas aí nós temos um outro sentido, que é, por exemplo, nessa frase, I finally got around to clean my room. E aqui ele está dando o sentido de você finalmente fazer algo que você
procrastinou por muito tempo. O próximo phrasal verb, to get out. Esse é bem conhecido e vamos ver ele aqui aplicado na frase. Please get out of my house. Ele dá o sentido de sair de algum lugar, mas não precisa ser necessariamente um lugar físico. Eu poderia, por exemplo, trocar house por life, e aí ficaria please get out of my life. Nesse caso, ele não teria um sentido tão literal, né, de você sair de algum lugar fisicamente. E aí nós também temos outro phrasal verb que é o to get back at. Por exemplo, my brother was getting back at me because I didn't tell him that mom was coming. E aqui ele dá o sentido de se vingar, né, de ter uma vingança. Mas não uma vingança tão pesada assim, né, algo mais leve. E se você quer continuar aprendendo inglês com um método eficiente que vai te ensinar o que é usado no dia a dia e por uma mensalidade de menos de R$50, clica no link que está aqui na descrição. That's it for today. See you next video.